Oh, Pai, sei que ontem foi bênção demais, mas hoje vai ser melhor, porque o Senhor tem porção dobrada para nossas vidas. Eu sei que o Senhor já tem uma palavra no coração do teu filho, Pai. Fala conosco, fala com aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, ou que vai amaciar o nosso ego, não. Nós precisamos mudar na tua presença, porque queremos ir para o céu, queremos estar contigo, Pai. Deus, usa o teu filho enquanto ele está ministrando, guarda a tua casa, a tua parentela, a tua família, Deus, é o que nós te pedimos nessa noite. Fica conosco, abre o nosso coração, Deus, para podermos também entender a tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Dá para aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Só quem tem a paz. Amém. Glória a Jesus. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos da igreja desse santo ministério. A pessoa do pastor Zelito. Louvar ao Senhor Deus por esta oportunidade. Aos amigos que têm sido canal de bênção para a minha vida, que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus, pastor Mazinho, irmão Josemar, Deus seja louvado pela sua vida. Ontem me alegrei quando vi o pastor Aldo aqui. Deus seja louvado pela vida dos senhores, aos obreiros, aos amigos, pastor Cristiano, Deus continue abençoando o seu ministério e a vida de cada um dos irmãos. Eu ainda não sei o nome de todos, mas eu tenho certeza que o céu te conhece e o teu nome lá é lembrado. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue comigo. Glória a Jesus. Abra comigo a tua Bíblia no livro do Gênesis. O capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu transmito uma vez mais a saudação de nosso pastor presidente, pastor Geraldino Silva, ali das Setas Assembleias de Deus em Guaíba, pastor que é também presidente da nossa convenção ali. Trago o abraço, o carinho dos irmãos. Feliz com Deus de retornar a esta casa. Eu me lembro que quase 20 anos atrás, quando começava meu ministério, pastor, eu ia em alguns lugares e pensava comigo, agora a porta se abriu. Eu lembro de um lugar em especial que o pastor me ligou e disse assim: aqui fazem 3 anos e meio que não acontece nada. Não tem um batismo, não tem uma cura, não tem nada. Na semana do evento ele me ligou e disse assim: o senhor vem bem ou não precisa nem vir? E eu lembro que eu entrei dentro do ônibus para ir para Minas Gerais. E eu fiz um convite para Jesus dentro da cidade de São José dos Campos. Eu falei com Jesus e disse: viaja comigo, senta do meu lado. E misteriosamente eu senti quando ele sentou do meu lado. Era uma igreja não grande, mas nós saímos dali com 38 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E eu me lembro que o pastor escreveu uma carta para o meu pastor de agradecimento. E eu pensei comigo, agora as portas se abriram. E eu demorei mais de 10 anos para voltar naquela igreja. Então, às vezes, a porta se abre, mas é no tempo de Deus. E eu estou feliz que essa porta se abriu depois de tantos anos para estar com os irmãos. Livro do Gênesis, o capítulo de número 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e escondi-me, porque temi, porque estava nu. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Porventura comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Então Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eu também quero ler convosco o Evangelho do Rei, é o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 27. Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 27. Eu quero ler apenas um verso para nós ganharmos tempo. Evangelho do Rei, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 27, o verso de número 51. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Se alguém não achou, diga misericórdia. Isso, a de Deus dura para sempre, mas a nossa é limitada, não tem jeito. Nós suportamos uns aos outros, mas não tem jeito. Verso 51 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Eu quero falar nessa noite acerca dos dois testamentos. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Me ajuda um pouquinho no retorno e eu vou dar lugar. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, dois textos distintos foram lidos nessa noite, e dois textos que, embora distintos, têm toda uma ligação, uma característica em comum. O primeiro dos textos, aquele que outrora era um amontoado de barro, aquele que outrora era um amontoado de areia, aquele que outrora era pó, era barro, era cinza. E Deus disse ao seu filho: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez um boneco e soprou sobre as suas narinas, tornando alma vivente. Mas qual é o propósito da criação do homem, pastor? O homem deveria ter liberdade de adorar e liberdade de se comunicar. O homem deveria ser um adorador, mas alguém que tivesse plena comunhão com Deus. E Deus semeou um jardim para que esse homem pudesse viver. Eu costumo dizer que o estado da Bahia é um dos estados mais privilegiados no que se diz respeito à beleza. Aqui temos Ilhéus, Itacaré e tantas outras lugares, Porto Seguro, Salvador, lugares lindos, lugares esplendorosos. Mas eu preciso lembrar que nenhum deles se compara com o jardim que Deus semeou. O jardim que Deus plantou para que o homem pudesse ter liberdade de adoração, liberdade de comunhão.
Esse lugar que nós costumeiramente chamamos de Jardim do Éden ou paraíso, esse lugar lindo, belo, maravilhoso. Pare para pensar. Esse lugar em que Adão habitava, esse lugar em que Deus descia e se comunicava, para Adão não era completo. Para Adão não dava plena felicidade. Deus viu que faltava algo para Adão. Deus viu que faltava algo para completar a alegria de Adão. Então, Deus deu um sono pesado, profundo sobre Adão. E sobre a costela de Adão, Deus cria Eva, a sua disjuntora. A mulher para estar do seu lado, a mulher para dividir experiências, a mulher para dividir momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de gozo. A mulher que deveria descobrir ou ter experiências de descoberta ao lado do seu adjuntor. E eu fiz questão de fazer menção de um texto. Num texto em que aparece a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo. E essa não procura Adão, esta procura a mulher. Repita comigo: o inimigo investiga sempre o lado mais sensível para agir. Guarda isso. O diabo pesquisa, o diabo investiga. Aonde eu posso ter sucesso na vida dele? Aonde eu posso ter sucesso na vida dela? Dalila olhava e dizia: Sansão, em que consiste a tua força? Me conta o segredo. Revela o segredo. O que te mantém de pé? O que te dá força para orar? O que dá força para você permanecer? Mesmo depois de tantas lutas, mesmo depois de tantas guerras, fala para mim, o que te motiva a continuar? O lado mais sensível era Eva, e eu vou te mostrar por quê. Mas eu olho para essa história e eu fico pensando, pastores, essa história que eu sei, eu tenho consciência do desafio que eu estou, porque é uma mensagem tão pregada, tão batida, tão conhecida. Mas eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho. Porque a serpente aparentemente não precisou mais do que 5 ou 10 minutos para convencer Eva que Deus estava errado, que Deus havia os lubridiado, que Deus havia os enganado, que a história não era bem assim. E quantos testemunhos a gente ouve de irmãos que demoraram 10, 15, 20 anos para educar os seus filhos, para criar os seus filhos no temor do Senhor. E a serpente não precisa mais do que 5 ou 10 minutos. A serpente às vezes aparece numa mocinha de saia curta, num rapazinho galã de carro bonito, ou às vezes até mesmo num rapazote com um pacotinho na mão dizendo: experimenta, é legal. Não tem nada a ver com o que o teu pai falou. O papo é o mesmo da serpente. Não é bem assim. E eu estou falando isso porque às vezes a gente precisa filtrar. Guarda isso, eu vou largar uma pérola aqui.
Às vezes a gente precisa filtrar qual é a voz que nos influencia. Estou falando e vou dizer em alta voz. A voz que influenciou Eva foi a da serpente. A voz que influenciou a Sansão foi a da Dalila. A voz que influenciou Judas foi a dos religiosos. Mas a boa notícia é que a voz que influenciou Saulo de Tarso foi a voz do Espírito Santo. A voz que mudou a história do pescador Pedro foi a voz de Jesus. É noite de arrancar, de cortar a voz que te influencia para pecar. É noite de cortar. É noite de cortar a voz que te influencia para o erro, para o pecado. Ouça a voz de Deus nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Escuta isso. Eva foi tão influenciada. Você lembra da lei? No Éden havia duas leis apenas. A primeira: não tocareis. Pecado não se brinca. Não tocar. Ah, mas eu vou ver até onde vai se quebrar. Não, só vou dar uma linhazinha para ver se ela está afim mesmo. Vai se quebrar. Não, só estou dando uma moralzinha para ele para ver se ele vai se quebrar. Pecado não se brinca. Não tocareis, nem nele dele comereis. Pecado não se brinca. A voz da serpente influenciou tanto Eva que ela vai até o centro do jardim. Ela vai na árvore. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta isso porque vem do céu, guarda isso. Deus te livra da tentação que sobrevém sobre você. Como é que é, pastor? Pastor Cristiano? Sabe aquele negócio que você está num hotel, num restaurante e uma mulher vem te tentar do nada? Sobre essa Deus tem responsabilidade, Deus te livra. Agora, se tu pegar o WhatsApp dela, agora se tu ligar para ela, agora se você ficar mandando recadinho para ela, beijinho para ela, meu filho, você está entendendo ou não está? Deus te livra da tentação que vem até você, mas da tentação que você procura não livra não. Na minha terra costumo dizer, o homem procura sarna para se coçar. O compromisso de Deus está em te livrar enquanto você é vítima. Agora, quando você se torna autor, meu filho, o pastor está dizendo aí, Davi olhou da janela. Não tem problema em olhar da janela, meu filho. Era a visão que tinha. Era a visão que apareceu. Se ele olhasse da janela, voltasse para o quarto, dobrasse o joelho e dizia, abençoa essa mulher, acabou. O problema é que ele mandou recado. O problema é que ele marcou encontro. Ai, 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 ai.
Deus quer cortar o laço sobre a vida de alguém nessa noite. Eu estou pregando e estou tentando dizer, ainda é tempo de você encarar esta pombagira e dizer que ainda é homem de Deus. Ainda há tempo de você encarar essa pombagira e dizer que é mulher de Deus. Ei, 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 ei. Tomou do fruto. E o fruto dava vontade. Era delicioso. Era bom de se comer. Gente, isso aqui foi sem ela experimentar. Ela pegou do fruto e a tentação veio. Já viu? Velho que vira adolescente. Já viu isso? Vou abrir o verbo aqui, meu filho. É senhora de idade que vê o garotão e diz: ah! E ainda tem a cara de dizer: foi Deus que mandou. Tu é casada, mulher. Desejável aos olhos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho um amigo em Angra dos Reis. Chama-se Pastor Dorvalino. Pastor Dorvalino é o pastor da maior igreja de Angra dos Reis. É uma igreja gigantesca. Galeria. É uma igreja gigante. A maior igreja de Angra dos Reis é o pastor Dorvalino, que é o pastor. E o pastor Dorvalino, dentre tantas vezes que eu fui ali ministrar, o pastor Dorvalino uma vez me contou uma história com lágrimas nos olhos. Ele disse que ele era diácono daquela igreja, nos anos 80. Ele era diácono da igreja, a igreja era bem menor, mas já ficava no mesmo lugar, na frente de uma praça, ali em Angra. E ele disse que estava dirigindo um culto de ensino. Ele não era o pastor, ele era diácono. E ele estava dirigindo o culto naquela noite e de repente chega um papelzinho para ele para apresentar aos visitantes. Não tinha muita gente na igreja. E ele apresenta e diz assim: está conosco o diácono Jair. E ele disse que apresentou o diácono Jair. Jair sorriu. E ele disse: vamos ouvir a palavra e ouvir um ensinamento do pastor. 8:55 da noite. O pastor devolveu o microfone para ele. E o pastor, na hora, o diácono Jair estava ali, e o diácono Dorvalino olhou para ele e disse assim: eu lhe conheço. Eu não sei de onde. E o diácono Jair deu um sorriso. E na hora o pastor Dorvalino olhou e lembrou de uma fitinha cassete. E ele olhou e disse assim: o senhor não é o cantor Jair Pires? E o diácono Jair sorriu e disse: é, sou eu mesmo. E ele disse: é 8:55? Será que não daria para o senhor cantar pelo menos uns 2 hinos? E o diácono Jair começou a cantar. E ele, pastor Dorvalino, com lágrima no olho, ele dizia: num tempo em que a Assembleia de Deus não investia em equipamento sonoro, num tempo em que a Assembleia de Deus não tinha microfone sem fio, num tempo em que o nosso som era aquela caixinha de abelha que sintonizava na caixa mesmo, ele disse que misteriosamente o diácono Jair começou a cantar. E ele disse que não sabe explicar.
Mas o som daquela caixinha começou a pairar pela praça de Angra dos Reis. O som daquela caixinha começou a invadir lares. E ele disse que uma glória tão grande tomou conta daquele lugar. E ele disse que naquela noite o diácono Jair cantou 5 hinos. Inexplicavelmente, no final do 5º hino, a igreja estava completamente lotada. E ele conta que as pessoas se jogavam no altar e gritavam: queremos aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu estou contando isso porque o diácono Jair cantava um hino que dizia assim: o pecado não dói. Se o pecado doesse, o homem não pecaria. A mulher tomou do fruto e observa, era desejável, e ela comeu. Mas redobra a tua atenção, porque tu vai entender ou ouvir algo que talvez você nunca ouviu. Eu nasci na Assembleia de Deus, e não foi uma nem 2 vezes que eu vi alguém trabalhando e murmurando, dizendo: eu estou aqui por causa de Eva. Ah, se não fosse Eva, eu estou aqui suando, eu estou aqui trabalhando. Mas eu preciso dizer para alguém alto e bom som: Eva comeu do fruto e nada aconteceu. Eva comeu do fruto e nada aconteceu. Por quê, pastor? Porque eu vou dizer, é tolerável e aceitável Eva ter comido do fruto. Como é que é, pastor? Eu vou repetir. É tolerável e aceitável que Eva tenha comido do fruto. Sabe por quê, pastores? Porque Eva não conhecia Deus. Porque Eva não sabia quem era Deus. Vem comigo. Quem tinha uma história com Deus era Adão ou era Eva? Quem tinha um relacionamento com Deus era Adão ou era Eva? Quem tinha uma história com Deus era Adão ou era Eva? Cabia a Adão, ao ver sua esposa comer do fruto, gritar, dizer: não, Eva, não faça isso. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus. Eu era pó, eu era barro, eu era cinza. Ele me fez alma vivente. Vem comigo. Adão tomou do fruto e comeu. E aí, pastor? E foram abertos os olhos de ambos. Deixa eu usar o senhor como exemplo. O senhor está bonito aí, meu. Rapaz, nem Jonah Jones teve um sapato desse. Se o sapato é assim, imagina a faca, pastor. Pare para pensar. Pare para pensar. Homem de Deus. Pare para pensar. Quando Adão comeu do fruto, o sentimento do céu foi arrancado. Uma espécie de mutação naquele casal aconteceu. Instantaneamente a pureza foi tirada
O sentimento do céu foi arrancado. E Adão começa a sentir. E começa a sentir anseios carnais e terrenos. Ele começa a ficar tomado de sentimentos da terra. Ira, raiva, inveja. Espírito de prostituição começa a rondar aquele homem. Pare para pensar. Sentimentos promíscuos e carnais, sentimentos da terra, começam a tomar conta do casal. Eu estou pregando isso porque, pare para pensar. O casal vivia todo dia nu, sim ou não? Mas agora um não conseguia mais olhar para o outro. Cozeram folhas de figueira, porque os anseios terrenos, carnais e perversos possuíram a sua mente e o seu coração. Dando o jeitinho brasileiro. Põe a folha, minha filha. Põe a folha, meu filho. Tem problema não. Mas aí vem Deus. E quando a voz de Deus ecoa no arraial, quando a voz de Deus ecoa no jardim, as duas naturezas adâmicas primeiras aparecem. Primeira natureza adâmica que aparece. O homem quer tentar fugir de Deus. Lá vai. O homem natural não quer Deus. O homem natural não tem sede de Deus. O homem natural não deseja Deus. O homem é filosofia. O homem natural quer política. O homem natural quer terra. Vai lá no bloquinho que está para sair, dá folheto, evangeliza. Vê se não vão te desprezar. Sabe por quê? Porque o homem carnal não quer Deus. Estou pregando isso. E eu me lembro de 2 Jonas. O primeiro Jonas, cheio de Deus, ouviu Deus. O segundo Jonas, tomado por anseios da carne, ele quis fugir de Deus. Não. Mas eu tenho uma boa notícia. O homem natural não suporta a voz de Deus. O homem natural não suporta a voz de Deus. Você pode se achar o bonzão, você pode se achar a boa zona. Ele fala uma vez, tu pode até suportar, mas se ele continuar batendo na porta, eu duvido você resistir. Foi hoje, pastor Mazinho? Rapaz parou para nos dar um testemunho, lembra? Estava afastado de Deus, estragou o carro 5 vezes. Meu irmão, ele bate uma vez, ele bate 2 vezes, e ele sabe onde dói, tá? Sabe? Vai tu pensar que presta para o mundo para te ver.
Vai tu pensar que não esqueceu o passinho do carnaval e pode voltar para lá, vai? Vai lá. Vai lá para ver se ele não te chama de novo. Tu volta até mais crente, rapaz. Mas volta igual Jacó, marcado. Estou tentando pregar para alguém. Porque lá está. E lá está Adão. A voz ecoava que dizia: onde estás, Adão? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz ecoar no jardim e escondi-me. Deus olha e diz: opa! Escondi-me porque estava nu. Deus olha e diz: opa! Quem te mostrou que estava nu? Porventura comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Segunda natureza adâmica aparece. A mulher que tu, repita comigo, homem natural, nunca assume nada. Sempre vai na cadeia para ver. Todo mundo é inocente, sempre alguém é culpado. Hã? Às vezes tem crente que bota a culpa no diabo. Não, porque o inimigo, meu filho, ele não tem mais poder sobre a tua vida, não. Tu não está debaixo da lei mais não, tu está debaixo do sangue. Ele não tem mais poder sobre a tua vida, não. Ei. Outrora ele fazia de você o que queria, agora não, agora tu tem dono, agora tu tem dono, agora tu tem dono. O homem natural não assume nada. Pastor, quantas vezes a gente faz gabinete com um casal que quer separar? Você pergunta para ela quem é o culpado, ela aponta assim: ele. Você pergunta para ele quem é o culpado, ela diz assim: ela. O homem natural não assume nada. Quer um exemplo? Você lembra da irmã do defunto? Você lembra? A irmã de Lázaro, ela olhou para Jesus e disse assim: ó, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, sabe o que é? Se o Senhor me obedecesse, se o Senhor fizesse o que eu mando, mas tu tem vontade própria, né, Jesus? Tu quer fazer do teu jeito, né, Jesus? Porque o Senhor não me obedece, eu estou de luto há 4 dias. Sempre alguém é culpado. Mas eu tenho uma boa notícia. Para não esquecer, repita, por mais que eu seja chato, diga comigo: o Evangelho. Olha para alguém do teu lado e diz assim: vai te mostrar quem realmente você é. Irmão, o Evangelho mostra ao homem quem realmente o homem é. Isaías estava todo lá, era a morte tinha morrido no ano que morreu seu primo, mas ele estava todo lá. Estou de luto, mas sou profeta. De repente ele tem uma visão.
o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você lembra qual foi a reação? Ai de mim, que vou perecendo. O Evangelho mostra quem você é. Você lembra o bonzão pescador, tal de Simão Pedro? Você lembra ele? Depois da pesca maravilhosa, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. O Evangelho vai te mostrar quem você é, fica tranquilo. Você pode estar aqui achando que é o rei da cocada. Você pode estar aqui pensando que é o cara. Gente, a gente que está no Evangelho já há algum tempo, às vezes a gente encontra aqueles camaradas que acham que é artista. Gente, camarada chega na igreja e eu só tenho uma convicção: de duas uma, ele teve um encontro com Deus e esqueceu, ou ainda não teve um encontro com Jesus. Porque quem teve um encontro com Jesus, irmão, ele não anda assim. Meu pastor tem quase 90 anos, nosso pastor de honra, e ele sempre fala o velhinho assim, ó: árvore que dá fruto não anda assim. Árvore que... Escuta isso. Eu estou tentando pregar isso porque eu me lembro do tal de Saulo de Tarso. Paulo, o maior pregador do Evangelho depois de Jesus. Você lembra disso? O homem que mais instituiu igreja, o homem que mais abriu frontes missionárias, o homem que mais influenciou o Ocidente depois de Jesus. E lá está Paulo de Tarso, ou melhor dizendo, Paulo escrevendo, e ele está dizendo assim, ó: dos pecadores eu sou o principal. Não, tu não entendeu. Ele não está dizendo assim, pastor José Lito: dos pecadores eu era o principal. Dos pecadores eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo do sangue. Mas debaixo da graça e debaixo do sangue tem um miserável pecador. O Evangelho te mostra o tamanho que você é. Ore perto de um crente transformado, tu vai ver a diferença. Jesus fala de uma parábola em que o camarada dizia assim: olha, Senhor, eu não sou como este pecador. Você lembra? Agora para ouvir a oração de um crente transformado. Eu não sou nada, Deus. Eu não tenho nada. Eu sou limitado, eu não posso. Pare para ouvir Davi, ele vai dizer assim: eu sou como uma pulga no deserto. Eu sou como um cão sarnento. A boa notícia é que o Evangelho te mostra o tamanho que você é, mas vamos correr. Porque o primeiro Adão, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu, sim ou não? Mas o segundo Adão, ou melhor dizendo, o último Adão, ele ouviu a voz de Deus. Ele levantou-se do seu trono e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: envia-me, envia-me a mim. E ele abriu mão de toda a sua glória,
cabelos brancos como a lã, que quer dizer de eternidade a eternidade ele é Deus. Olhos como chama de fogo, que quer dizer capacidade de penetrar o juízo. Como assim, pregador? Ele te vê por fora, mas acredite, ele te sonda, ele te vê por dentro. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava e brilhava como o sol do meio-dia. Sobre a sua boca havia uma espada nua, afiada, de 2 gumes, que quer dizer interpretação e aplicação. Não adianta apenas entender, é preciso viver e viver a palavra de Deus. O que está aqui precisa estar aqui. Sobre o seu peito havia um cinturão de ouro. Porque de cinturão de ouro ele estava cingido, que quer dizer sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Seus pés eram como latão reluzentes, recém-saídos do fogo, que quer dizer quão formosos são os pés daquele que anuncia e anuncia as boas novas. Mas sobre a sua coxa estava a sua descrição, sobre a sua coxa estava a sua definição. Afinal de contas, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. E João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos e contemplamos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Eu preciso lembrar e dizer: viveu 33 anos sobre a terra, fez o bem, curou enfermos, alimentou famintos, libertou oprimidos do diabo, trouxe mensagem de fé, de vida e de esperança, transformou vidas, mudou histórias, chamou, capacitou, revestiu. Porém, a herança adâmica deu a ele chibatadas com pontas de ossos ou de ferro, e quando o carrasco batia, arrancava nervos, pele e jorrava sangue. A herança adâmica deu a ele as dores mais terríveis e cruéis, cravos pontiagudos que rasgaram a carne e os nervos. Quando ele foi erguido na cruz, seu peso o impulsionou para a frente. Naquele momento a sua carne se rasgou. Dores físicas, mas também dores psicológicas. Toda vez que você vê um crente salvo reclamando da vida, manda ele ler Mateus 27. Ninguém sofreu mais do que ele. Ele sofreu dores psicológicas. Se você acha que alguém está te perseguindo, alguém batia no seu rosto e dizia: revela, profetiza quem te bateu. A Bíblia diz que até mesmo aqueles que estavam na mesma condição que ele, ou seja, na cruz, zombavam e riam dele. Alguém dizia: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Não dissestes tu que o templo seria derribado e em 3 dias seria edificado? Como estás na cruz agora? Ei, mas eu preciso lembrar alguém. O maior sofrimento de Jesus não foi físico. Como é que é, pastor? O maior sofrimento de Jesus não foi psicológico. Como é que é? O maior sofrimento de Jesus, repita comigo, foi a ausência de Deus. Mostra para mim na Bíblia ele dizendo para o carrasco: para de bater. Como cordeiro mudo. Fala para mim na Bíblia ele falando aos opositores: parem de xingar. Mas quando a Bíblia diz que houve trevas,
da hora sexta, hora nona. Ele sente a ausência de Deus. E ele está dizendo: Deus meu, Deus meu. Salmo 22, por quê? Tu me desamparaste. Parafraseando, ele está dizendo assim: Deus, eu fiz tudo certo, eu obedeci, eu me sujeitei à morte, mas o Senhor deu as costas para mim. Por que Deus deu as costas, pregador? Porque naquele momento Ele estava tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Mas agora olha para a Bíblia, por favor, porque olha o que a Bíblia diz. Ele entrega o seu Espírito. Ele usa um termo grego para dizer que está pago, quitado, anulado. A cédula que nos condenava estava rasgada. Para a ciência, para os homens, ele está morto. Quando ele morre, pare para pensar. Quando ele morre, o Deus que estava de costas para a terra, quando ele sente a última batida do coração do filho, quando ele vê o último suspiro, olha o que a Bíblia me dá a entender: que Deus agora se vira de novo para a terra. Quando Deus se vira de novo para a terra, Ele não aguenta só olhar. Ele não aguenta só admirar. Ele sai do trono. Ele pisa na terra. Treme as pedras, fenderam-se as pedras, tremeu a terra. E ele vai dentro do templo e rasga o véu em dois, de alto a baixo. Naquele momento, Deus está dizendo aos homens: eu estou vos devolvendo o que o homem perdeu no paraíso. Liberdade de adoração e liberdade de comunhão. Eu estou pregando aqui, e me perdoe alguém que ainda acredita que o Antigo Testamento termina em Malaquias capítulo 4, e eu preciso dizer: termina não. Como é que é, pastor? O Antigo Testamento não termina em Malaquias capítulo 4. Termina onde, pastor? Termina na cruz do Calvário, quando ele entrega o seu Espírito. Como é que é? Eu vou melhorar. O Antigo Testamento começa com a morte espiritual do primeiro Adão e termina com a morte física do último Adão. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: se ele veio cumprir a lei, se ele veio, aleluia, zelar pela lei,
Ei, o Antigo Testamento termina na cruz, mas a boa notícia é que o Novo Testamento começa com o véu do templo rasgado em dois, de alto a baixo. Ressurreição é vida. Peraí, pastor, e termina como? Novo céu e nova terra. Nunca mais morte, nunca mais choro, nunca mais dor. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Eu estou tentando pregar para alguém, estou tentando dizer: o que Adão, como herança, pode te oferecer, com muita sorte, é 70 anos, talvez um pouquinho mais. Aposentadoria, trabalho, um bom emprego, um pouco de dinheiro, sede por fama, sucesso, religião, filosofia, estilo de vida, música, arte. Mas o problema é que tudo isso termina com morte. 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 Mas eu vim pregar nessa noite e dizer: o que Deus tem para você não é nenhum tipo de fama ou glamour, não. É renúncia. É uma vida marcada muitas vezes por perseguição. Um caminho estreito, uma porta apertada. Aflições, dificuldade. Ser cristão é não ser compreendido muitas vezes. Ser cristão muitas vezes é ser zombado de amigos e família. Mas a boa notícia é que termina com vida. 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 Pastor Cristiano, me ajuda a pregar. Pega o microfone, por favor. Abra para mim aí 2 textos. 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser acompanhar aí, acompanhe, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem. Peraí. A morte veio por um homem. Da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Opa. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pula para o verso 45. Verso 45. Da mesma forma está escrito: Adão, primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no espírito, no entanto, é espírito vivificante. Freia aí só um minutinho, pastor. Vamos de novo. O primeiro homem, Adão, foi feito Peraí, por que alma vivente? Porque ele era pó, porque ele era barro, porque ele era cinza. Deus fez o boneco, soprou sobre ele, tornou alma, mas aí morreu espiritualmente e depois morreu fisicamente. Ou seja, acabou. Mas olha o último Adão, pastor. Espírito vivificante. Por que espírito vivificante? Primeiro,
Ele não precisou nascer para existir. Ele era. Ele era. Mas aí, pastor, o Verbo se fez carne. Viveu 33 anos, mataram. Mas ressuscitou ao terceiro dia, e aí? E faz 2000 anos que ele continua dando vida. Vem cá, pastor. Vamos continuar. Tem mais. Vem cá. Vamos lá. Acha aí e você lê. É 1 Coríntios 15, é isso? Isso. Aqui, pastor, ó, pode ler daqui, ó. Verso 45. Da mesma forma está escrito: Adão, primeiro homem, foi feito alma vivente, e o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Verso 46, continua. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Verso 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Na minha versão diz assim: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem da terra, o Senhor, é do... Qual terreno? Qual terreno? Tais também os... Lê para nós, pastor Cristiano. É o verso 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem foi formado do céu. Sua tradução. A do pastor? É terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Continua, pastor. O qual o terreno, tais são também os terrenos. Espera aí, só um pouquinho. Qual terreno, tais também os terrestres? Espera aí, olha para mim que você não entendeu. Quer conhecer Adão? Olhe para a terra. Quer conhecer Adão? Olha para a terra. Olha para os habitantes da terra. Qual o terreno, tais também os terrestres. E o instinto é o mesmo, a natureza é a mesma, a perversidade é a mesma, a maldade é a mesma. Espera aí, vem comigo. Tem duas guerras acontecendo hoje, você lembra disso? A primeira é a Rússia contra a Ucrânia, é isso? A segunda é Israel contra Hamas. Você lembra o que aconteceu com os filhos de Adão? Era irmão matando irmão. Sabe o que é Rússia e Ucrânia? Sabe o que é Israel e Hamas? Irmãos. Qual o terreno? Tais também os terrestres. Mas a boa notícia está aí, verso. No mesmo verso. E qual o celestial? Qual o celestial? Tais também os celestial. Espera aí só um pouquinho. Uma vez Jesus bateu no peito e disse assim: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele olhou para a igreja representada pelos discípulos e disse assim: ó, vós sois a luz do mundo. Mas espera aí, porque Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o que mesmo? Com o Espírito
Santo. Você lembra o que Lucas registra como Deus ungiu a igreja em Atos 2? Com o Espírito Santo. Peraí, pastor. Mas Jesus está num corpo glorificado e foi morar no céu. E eu preciso lembrar para alguém: o imortal dará lugar à imortalidade, o corruptível à incorruptibilidade. E nós vamos para onde? Fala para mim. Fala para mim. Nós vamos morar onde? Fala para mim. Verso 49: assim como trouxemos a imagem do terreno. Você lembra? Você lembra que tu tinha a imagem do terreno? Era metido a valentão, brigador. Hoje o pastor disse que era feio, mas naquela época achava que era o mais bonito. Era ou não era? É a imagem do terreno. Você lembra, minha irmã? Tu era toda metida brava, quebrava prato, quebrava panela, riscava a faca e dizia para o marido: hoje tu não entra. E o marido tomava uns caldos de cana e dizia: eu entro. Você vivia a música do Leonardo, era entre tapa e beijo, lembra? Isso é a imagem do terreno. Mas olha o que Cristo fez em você. Ele chegou em você e expulsou os capeta tudo, limpou a casa, fez morada e disse: vou morar aí. Botou o fruto do Espírito. Hoje tu tem domínio próprio, temperança, amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Por quê, pastor? Porque assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Ontem eu sentei, eu falei isso para o pastor. Do lado de dois macumbeiros, era um casal gay, homem. Era dois grandão. Eu aprendi que para ganhar alguém para Jesus tem que conversar, irmão. Se tu dá essa de santarrão, tu nunca vai ganhar ninguém para Jesus. A mulher era samaritana e a população dizia que não valia nada. Mas Jesus disse: é necessário passar lá, tem algo valente e valoroso lá. Comecei a conversar com os meninos. Não falei uma palavra e ele olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor, não é? E eu disse: é. E ele disse assim: tem luz de Deus em você. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Fazem 2 anos e meio que eu fiz a loucura de sair de Jacareí para morar em Porto Alegre. Procurei casa em Porto Alegre, talvez você não tenha noção, mas é muito caro. Eu vi uma casa de madeira simples. Eu digo: essa deve ser a mais barata. Ligamos para saber, o aluguel era R$3.500. Condomínio mais ou menos lá é R$2.300 mais ou menos. Não é barato para viver lá. A minha casa em São Paulo é muito melhor, mais 10.000 vezes melhor do que eu moro em Porto Alegre. A minha casa em São Paulo eu consigo alugar por 1.000 e pouquinho. A casa em Porto Alegre, menos de 2.000 não acha. É o custo de vida, é a capital mais cara do Brasil.
Mas eu estou contando isso porque eu precisei me mudar. Minha mãe com 86 anos e a gente com aquela ideia de filho participar. Porque filho também participa. E eu não aceito que crente seja ingrato. Mulher viveu a vida inteira te cuidando e hoje tu nem visita. É, meu filho. Crente que fica mais de 20 dias sem ligar para a mãe. Eu tenho um sobrinho que foi criado pela minha mãe. Eu puxei a orelha dele e digo: tu tem que ligar para a avó, rapaz. E ele disse: não, ela está com Alzheimer, ela não lembra. E eu digo: isso não é desculpa. Se tu puder fazer 1 minuto dela feliz, está valendo. Escuta. Primeira semana que eu estou morando em Porto Alegre, meu cabelo grande, o cabelo do meu guri grande. Meu guri está com 13 anos. Eu disse para ele: filho, a missão de hoje é procurar um barbeiro por aqui. Na frente do condomínio que nós fomos morar, tinha 2 neguinhos tocando cavaco. Um bumbo lá, um pandeiro e cantando pagode. Meu filho assustou e disse assim: não vai cortar aqui, filho? Papai, eu digo: vamos. Aqui. Mas papai, tem pagode? Eu digo: deixa pagode, rapaz. Rapaz largou o cavaco e começou a cortar meu cabelo. E eu senti que eu estava no Gideões, meu filho. Comecei a pregar para o moço. Pregar. Quando eu me dei por conta, os 2 choravam. O do pandeiro começou a sussurrar e dizer: eu sou desviado. Abençoamos eles, fomos embora. E o meu filho arregalou os olhos e disse: papai, o senhor viu o que o senhor fez na barbearia? Olhei para ele, eu disse: eu, meu filho, eu não fiz nada. Ele disse: fez. O senhor acabou com o pagode. Foi choro para todo lado. Irmão, eu estou tentando pregar isso porque a gente não é melhor que ninguém, não vai por essa não. Eu levei um amigo pregador nessa mesma barbearia. Estava tocando Alcione, o negão só faltou sambar junto. Cantava as músicas da Alcione e eu dizia: eu estou tentando isso porque eu preciso dizer: tu é carta, lida e conhecida por todos os homens. Meu sogro hoje já é um velhinho, mas eu conheci ele era pastor presidente de uma obra missionária. E a primeira vez que eu peguei da mão da minha esposa para apresentar para os meus pais, ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu já era pregador e ele me disse assim: ó, o teu testemunho é maior que a tua pregação.
Eu encerro dizendo para alguém: o que Adão pode te oferecer se limita a esta terra. O que Adão tem para te oferecer se limita a este mundo. Mas o que Deus tem não subiu ao teu pensamento, não desceu ao teu coração. Se eu soubesse cantar, eu ia pedir para te dar um dó maior. Ia dizer assim, ó: meu amigo, hoje tu tens vida. Hoje Cristo te quer libertar, meu amigo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Não pode ser muito tarde. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. De tu tem escolha. A igreja, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Coloque a mão sobre o ombro de alguém. Repita comigo: Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu quero orar por alguém que perdeu a alegria da salvação. Eu quero orar por alguém que está tomando ceia, mas tu sabe que tu não tem mais a mesma alegria. Eu quero orar por alguém que está sufocado, sufocada, e sente que está morrendo. Eu quero orar por alguém que quer se render. Eu quero orar por alguém que quer se entregar. E eu quero dizer: vem depressa. Pode ser. Porque se há festa no céu, por que não há festa em Ilhéus ainda? Hoje Cristo. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Escuta isso. Está faltando alguém aqui, tu sabe. A imagem por fora tá legal, mas o Deus que te sonda sabe como é que tá aí dentro. Vem depressa. Vem depressa. Há uma oportunidade de Deus para a tua vida. Sabe, pastor, há uns 15 dias atrás Deus me deu uma mensagem.
aprendendo com a tempestade. Passou um tufão em Porto Alegre. Ventos de mais de 100 quilômetros por hora. E sabe o que aconteceu que foi assustador? Árvores que aparentemente estavam bonitas, folhagens belas, grandes, mas por dentro estavam doentes. Ai, Jesus. Quase mortas. O vento passou, soprou e derrubou dezenas e centenas. Há uma oportunidade de Deus para alguém. Eu aprendi que quem se humilha diante de Deus, é Deus que exalta. Mas para quem guarda para si a soberba, quem guarda para si a exaltação, esse aí está sujeito à ruína. Há uma oportunidade de Deus. Vem depressa. O Deus que te chama com amor. Tua alma está doente. Teu espírito está triste. Tu tem estado abatida. Tu tem estado abatido. Labandora. Vida cristã não é marcada por super-homem nem mulher maravilha. A gente tem aflição, e tem aflição que a angústia baqueia mesmo. A luta às vezes bate doída demais. E às vezes a gente ouve a voz errada. Mas há uma oportunidade de um Deus que corta laço hoje aqui. Oh, se toda a igreja pudesse me ouvir agora. Se toda a igreja pudesse me dar ouvido à voz profética agora. Oh, tem um Deus que quer curar as tuas feridas. Tem um Deus que quer curar as tuas feridas. Oh, tu está guerreando com as armas erradas. Tu tem guerreado com a força do teu braço. Tu está guerreando com as armas erradas. Tu tem guerreado com as tuas próprias convicções. Mas há uma palavra de Deus liberada para você nesta noite. Vem depressa! A igreja estende as mãos. Digo, meu Deus, quero ser mais feliz. Seja o Moisés de Deus, levanta as tuas mãos agora. Porque tem uma guerra acontecendo e a vitória é nossa. Seja o Moisés de Deus, levanta a tua mão. Seja um Josué de Deus. Ajude Moisés neste tempo de cansaço.
Vou ser sincero, tá? Tem um número bacana aqui na frente. Se fosse para ego de pregador, eu ia dizer que tá bom. Mas como a direção não é minha, é de Deus, tem mais de 30 que precisava estar aqui agora. O teu Deus passa em revista. Toma mãe, te menemando e a camãe tu e mahai. Wende baio barabagara shere magagai de barabadoia ser. Ele sabe de tudo. É mamãe, vem depressa. Que você está passando. O mamãe balobia sandere. Vou te dizer. Vem depressa. Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Vem. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Vem depressa. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Vem depressa. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Traz ela não tem força. E você Traz ele não tem força. lembrar de todos os livros. Ele vem na ceia mais pela obrigação do que... Nem era pra você. Traz ele. Traz ela. Falou assim: Oh, esse aí vou levantar. convence ele, convença ela. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Lababaraba xandarae. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não. Oh, Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. vem. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vem depressa. Olhe para alguém que está do teu lado. Coloque a mão no ombro dele. E diga para ele: a responsabilidade é tua. O que o ministério poderia fazer por você, já está fazendo. A palavra já foi liberada. O conserto é teu. O arrependimento é teu. A posição é tua. É o meu descanso. Oh, Teus braços é o meu descanso. hã? E em teus braços é Hã? o meu descanso. Você pede para Deus falar e depois não posiciona. Prestou Você pede para Deus falar: se tu me ama, Deus. aquele que nunca me deixou. Deus está dizendo para alguém: eu não fiz o que fiz na tua vida para te perder agora. Eu não te tirei da onde te tirei. Eu não te arranquei da onde te arranquei para te perder agora. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor.
Declare isso, declare isso. Declare isso. Declare isso. Aleluia. Escuta isso. Olha bem. Quem alisa é o cabeleireiro da esquina. O nosso compromisso é com o Evangelho. Quem passa a mão, alisa, mexe é o cabeleireiro da esquina. O nosso compromisso é com a verdade. Tem gente que está bem lá, de boa. Mas tu sabe que tu precisava estar aqui. Escuta bem isso. Tem alguém no nosso meio que precisa se render, se entregar a Jesus hoje. Alguém no nosso meio que quer confessar a Cristo publicamente como o Senhor da sua vida. Você que não é crente, levanta a sua mão assim e nós queremos orar por você. Cadê você? Nosso irmão já tomou a decisão aqui. Cadê você? Levanta a sua mão assim. Está ali? Uma irmã, traga ela aqui na frente, por favor. Isso. Isso, traga ela. É ele, traga ele. Cadê a terceira pessoa? Levanta a sua mão, tá vindo? Ajudem ela aí. Ajude ela aí. Cadê a terceira pessoa? Levanta a sua mão assim, que eu já te perdi. Cadê você? Sou eu, pastor? Cadê você? Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Tem mais alguém? Em teus braços há o meu descanso. Eu vou fazer um pedido para a igreja. Faça silêncio por 1 minuto, por favor. Só se você não suportar mesmo, mas faça silêncio por 1 minuto. Olha o que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem delegado de pecado. Não tem promotor de pecado. É o Espírito Santo que te ajuda agora. É a tua consciência. Não adianta tu fugir dela, não. Ela te pegou. Tem alguém que precisava estar aqui e vai tentar tomar ceia mesmo assim. Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. A único. Estou esperando você para o ministério orar. Invisível, mas real, a Ele ministramos do louvor.
Glória a Jesus. A igreja estende as mãos. A igreja estende as mãos. Senhor Deus, aqui há vidas que estão confessando publicamente o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreva o seu nome no livro da vida para que seja lembrado naquele grande dia. Perdoa os seus pecados, apaga as suas iniquidades e dá a alegria da salvação sobre a vida desse moço. Deus, aqui está esse homem, Senhor querido, que entrega a sua vida ao Senhor, que se rende ao Senhor. Deus, perdoa os seus pecados, apaga as suas iniquidades. Aqui está a tua igreja, Senhor querido, que está confessando dependência, mas que quer, Senhor querido, o teu perdão, quer o teu conserto, quer, Senhor querido, novidade de vida, quer transformação, quer mudança, Senhor. Eu vou pedir aos obreiros, desçam 3 ou 4 para abençoar essas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos, Senhor querido, um novo tempo sobre vidas, sobre famílias. Vem com o renovo, vem com a paz, vem com a graça, vem com a virtude do céu. Em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos vitória, Senhor. Oh, ebabaie palavra chebre covede barosse. Uremi candaraba chebre candarai. Traz alegria de te servir, alegria de estar na tua presença, Deus. Desceu, pega. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria seja desfeita agora. Põe a mão na barriga dela agora, por favor. Por favor, tem um laço sendo cortado agora. Mamãe manhobia e minha mãe joia Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer É viver. Declare. Na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrar o louvor é meu prazer. Glória a Jesus. Te adorar. Irmãos, nós já vamos cear. Se o pastor permitir, depois nós vamos fazer uma oração por aqueles que precisam de um milagre. Ontem tivemos muitos testemunhos aqui. Jesus batizou ontem, foram 16 pessoas com o Espírito Santo. E nós vamos fazer uma oração no final. Mas agora nós vamos participar em comunhão, com temor da ceia do Senhor. Grupo de louvor, louva a Deus. Louvarei, Senhor, de todo